Olá, crianças! Hoje eu quero contar para vocês uma história muito interessante que tem lá na Bíblia, né? Hoje eu estava lembrando sobre essa história que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? Então a história fala sobre Jonas. Essa história está lá na Bíblia, né? No livro de Jonas. O livro tem o nome dele, né? Porque a história fala especialmente sobre a vida dele, né? Um pouquinho da vida dele. Então, conta a história que Deus falou com Jonas e mandou que ele fosse para a cidade de Nínive, né? Então, Nínive era uma cidade onde tinha muitas pessoas distantes de Deus, estavam fazendo muita coisa errada. Muitos pecados estavam acontecendo naquela cidade de Nínive e Deus estava entristecido e Deus se irou contra esse povo, né? Então Deus disse assim: Jonas, vá lá na cidade de Nínive e fale do meu amor para ele, fale para esse povo que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Porque se isso não acontecer, eu destruirei todos dessa cidade. Então, Jonas ficou morrendo de medo da presença e saiu da presença de Deus. Sabe por quê? Ele estava com medo, porque ele sabia que nessa cidade aqui havia muitos homens maus. Eles eram cruéis lá, não tinham piedade da vida de ninguém. Então, qualquer estranho que chegavam lá, eles matavam. Então, Jonas, sabe o que ele fez? Ele correu, comprou a passagem e pegou um barco. A Bíblia conta que Jonas comprou a passagem. Gente, não foi para Nínive. A Bíblia diz que ele tentou fugir da presença de Deus e comprou um barco, uma passagem para ir para a cidade de Tarsis. Olha só, nome bonito, né? Tarsis. Então Jonas comprou sua passagem e viajou para Tarsis. E a história conta que lá na viagem surgiu uma forte tempestade. E aí o barco balançava e foi um desespero. E os homens que estavam lá, né? Eles ficaram apavorados. O que está acontecendo? Será que morreremos aqui? Aí quando ele desceu lá, que foi atrás e falou: Ô homem, tu que dormes aí, não te preocupas, estamos aqui a perecer nessa tempestade. Levanta, clama ao teu Deus, vai que ele tem pena, misericórdia e resolve salvar nossas vidas. E Jonas pegou e Jonas já sabia, crianças, que o que estava acontecendo era por conta da desobediência dele, que ele desobedeceu a Deus. E aí, quando Jonas contou que era por causa dele, a Bíblia conta que esses homens que estavam no navio falou para ele que era para vamos lançar sorte aqui, vamos lançar a sorte para ver quem é o culpado por tamanha tempestade, porque o mar está tão revoltado, vamos descobrir. E a sorte caiu em quem? Adivinha? Isso, em Jonas. A sorte caiu sobre ele. Aí Jonas falou que aí os homens perguntaram: o que devemos fazer para que o mar se acalme? E Jonas disse: que me joguem ao mar. E aí, crianças, quando Jonas falou para os homens o que estava acontecendo, que tudo aquilo estava acontecendo porque Jonas havia desobedecido, você sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que esses homens que estavam lá no barco se renderam aos pés do Senhor. Eles se curvaram e começaram a clamar ao Deus vivo, ao único merecedor de toda a honra e toda a glória. E esses homens se renderam ao Senhor. E a Bíblia continua contando que quando Jonas foi jogado no mar, ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia diz que quando ele caiu lá no mar, ele foi engolido por um grande peixe. E tem mais, vocês acreditam que ele ficou 3 dias preso na barriga desse peixe? Ele ficou 3 dias e 3 noites preso na barriga desse peixe. E aí, crianças, ele se ajoelhou. A Bíblia diz que quando ele se viu lá naquela situação, tem uma oração na Bíblia que fala que Jonas clamou tanto ao Senhor por misericórdia, que Jonas pediu ao Senhor que o perdoasse, né? Ele clamou que Deus permitisse, ele foi lá para o mais abismo da alma, tanta tristeza porque ele achou que ali seria o fim dele. Então, crianças, ele fez o quê?
ele confessou, pediu ao Senhor perdão, pediu ao Senhor perdão ao Senhor, que o Senhor desse a ele mais uma oportunidade. E o Senhor o perdoou. Deus ouviu o arrependimento de Jonas e diz que depois desses 3 dias e 3 noites preso na barriga desse grande peixe, a Bíblia conta que Jonas voltou. Quando o peixe vomitou, Jonas lá, sabe o que aconteceu? Ele caiu lá naquela cidade que Deus havia mandado. Qual era? Nínive. E aí, veja o que aconteceu. Quando Jonas chegou lá, que começou, né, ele confessou a Deus, e Deus pegou e permitiu. Ele foi lá e foi contar ao povo tudo o que havia acontecido. Crianças, vocês não acreditam. O povo se converteu, o povo reconheceu seus pecados, pediu perdão a Deus. E a Bíblia conta que até o rei dessa cidade de Nínive, sabe o que ele fez? Até o rei se curvou diante de Deus. Ele decretou lá uma ordem, uma lei, e disse que todos, que nem animais, que nem pessoas, que ninguém nem comeria, nem beberia água, nem os animais, que todos iriam jejuar e clamar ao Senhor, porque Jonas disse ao povo que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, dos maus caminhos, Deus iria destruir todos. E aí Deus viu, crianças, olha que coisa linda. Deus resolveu perdoar o povo. E o povo se ajoelhou, se converteu ao Senhor, jejuaram. E a Bíblia conta que eles se cobriram com panos de saco, que é uma forma de representar humilhação, que se humilhavam diante de Deus. E eles reconheciam que não havia outro Deus além do nosso Deus Criador. E crianças, essa história tem 2 lições para nós. A primeira, a desobediência, né, de Jonas, que não devemos obedecer, porque nós pagaremos pelos nossos erros, né, as consequências dos nossos erros. E a outra lição que a gente aprende é que o quê? Que Deus escolhe, Deus usa os piores momentos da nossa vida para nos ensinar algo. Né? Então, vocês lembram dos homens que estavam lá no barco? Eles não conheciam nem acreditavam no Deus vivo, mas quando eles viram aquela tempestade se acalmar, bastava a ordem desse Deus, então todos se curvaram, entenderam que Deus é o Deus, o Criador de todas as coisas, que basta uma palavra dele e tudo pode ser mudado. Então, trazendo isso para a nossa realidade hoje que nós estamos vivendo, crianças, vamos orar, vamos nos arrepender dos nossos pecados, clamar ao Senhor, crianças. Que vocês, com seus pais, seus familiares, se curvam diante de Deus e peçam a Deus por perdão, por misericórdia. Que o Senhor nos ajude, porque nós estamos precisando desse milagre. O mesmo milagre que Deus fez lá na tempestade. A tempestade hoje é essa pandemia que nós estamos vendo. Tantas crianças, tantos adultos, aliás, morrendo, tantas pessoas sem tratamento. Não existe tratamento. Só Deus, basta uma palavra do Senhor, Ele vai permitir que descubram a vacina, que Ele vai descobrir a cura. E nós vamos orar, crianças, pedindo ao Senhor que tire do nosso coração todo o pecado, que a gente se arrependa, que a gente ore e busque mais ao Senhor. Amém, crianças? Beijos!